Capítulo 10. O poder da mente mestra, a força motriz, o nono passo para a riqueza. O poder é fundamental para se ter sucesso na acumulação de dinheiro. Qualquer plano será inerte e inútil se não houver poder suficiente para transformá-lo em ação. Esse capítulo descreverá o método pelo qual uma pessoa é capaz de obter e exercer o poder. O poder pode ser definido como, abre aspas, o conhecimento organizado e dirigido com inteligência, fecha aspas. O poder, da maneira como a palavra aqui é usada, refere-se a um esforço organizado suficiente para permitir que uma pessoa transforme o desejo no equivalente financeiro. Esse esforço organizado é obtido a partir de uma coordenação de esforços de duas ou mais pessoas que trabalham juntas para um determinado fim, num espírito de harmonia. O poder é necessário para a acumulação de dinheiro. O poder é necessário para manter o dinheiro depois de ele ter sido acumulado. Vamos esclarecer como o poder pode ser adquirido. Se poder é abre aspas, conhecimento organizado, fecha aspas, examinaremos primeiro as fontes desse conhecimento. A. Inteligência infinita. Essa fonte de conhecimento pode ser contatada por meio do procedimento descrito em outro capítulo com a ajuda da imaginação criativa. B. Experiência acumulada. A experiência acumulada dos seres humanos, abre parênteses, ou pelo menos a parte que foi organizada e registrada, fecha parênteses, pode ser encontrada em qualquer biblioteca pública de bom nível. Parte importante dessa experiência acumulada é ensinada em escolas e universidades públicas, onde foi classificada e organizada. C. Pesquisa e experiência. No campo da ciência, assim como em praticamente todos os outros ramos do conhecimento, as pessoas estão reunindo, classificando e organizando fatos novos diariamente. Essa é a fonte para a qual temos que nos virar. Quando o conhecimento ainda não está disponível, abre aspas, experiência acumulada, fecha aspas. Aqui também a imaginação criativa deve ser utilizada com frequência. O conhecimento pode ser adquirido a partir de qualquer uma das fontes acima. Pode ser convertido em poder se for organizado em planos bem definidos que sejam colocados em ação. Um exame das 3 principais fontes de conhecimento revela prontamente a dificuldade que uma pessoa teria se dependesse apenas dos próprios esforços, para reunir todo esse conhecimento e expressá-lo em planos bem definidos que pudessem ser postos em prática. Se os planos dela forem ambiciosos, ela geralmente terá que convencer outras pessoas a cooperar antes de injetá-los com o necessário elemento do poder. Conquistando o poder pela, entre aspas, mente mestra. A mente mestra pode ser definida da seguinte maneira, abre aspas, uma coordenação de esforço e conhecimento, num espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para se alcançar um objetivo definido, fecha aspas. Nenhuma pessoa pode ter grande poder sem utilizar uma mente mestra. No capítulo anterior foram dadas instruções sobre a criação dos planos para transformar um desejo no equivalente monetário. Se você puser em prática essas instruções com perseverança e inteligência e escolher bem o seu grupo de mente mestra, já terá meio caminho andado em direção ao seu objetivo, antes que se dê conta disso. Para você compreender o potencial, entre aspas, intangível, do poder que terá disponível por meio de uma mente mestra bem escolhida, vamos explicar aqui 2 características do princípio da mente mestra, uma de natureza econômica e a outra espiritual. A característica econômica é óbvia. Uma vantagem econômica pode ser obtida a partir de qualquer pessoa que se cerque dos conselhos, da orientação e cooperação pessoal de um grupo de pessoas dispostas a ajudá-lo de todo o coração no espírito de perfeita harmonia. Essa forma de aliança cooperativa é a base de quase todas as grandes fortunas existentes. O fato de você compreender essa grande verdade pode ser determinante para a sua situação financeira. A fase espiritual do princípio da mente mestra é bem mais abstrata e difícil de se compreender, porque diz respeito às forças espirituais, que a raça humana, em geral, não conhece direito. Mas você pode ter uma boa ideia do que estou falando a partir da seguinte frase, abre aspas, 2 mentes nunca se juntam sem criarem uma terceira força, invisível e intangível, com as características de uma terceira mente, fecha aspas. Tenha sempre em mente o fato de que só existem 2 elementos conhecidos no universo, matéria e energia. É fato notório que a matéria pode ser dividida em unidades, moléculas, átomos e elétrons. Há unidades de matéria que podem ser isoladas, separadas e analisadas. O mesmo acontece com as unidades de energia. A mente humana é uma força de energia, sendo que parte dela é de natureza espiritual. Quando as mentes de 2 pessoas são coordenadas num espírito de harmonia,
As unidades espirituais de energia de cada uma delas criam uma afinidade que constitui a, abre aspas, espiritual, a parte espiritual da mente mestra. Fecha aspas. O princípio da mente mestra, ou melhor, a característica econômica foi mostrado para mim pela primeira vez por Andrew Carnegie há mais de 25 anos. A descoberta desse princípio foi responsável por eu ter escolhido essa linha de trabalho para a minha vida. A mente mestra do Sr. Carnegie se compunha de um grupo formado por cerca de 50 homens, dos quais ele se cercava com o objetivo definido de fabricar e comercializar aço. Ele atribui toda a sua fortuna ao poder que acumulou através dessa mente mestra. Verifique o currículo de qualquer pessoa que tenha acumulado uma grande fortuna, e muitos que acumularam uma fortuna menor, e verá que eles se utilizaram, consciente ou inconscientemente, do princípio da mente mestra. Não se pode acumular grande poder a não ser por este princípio. A energia é o material de trabalho da natureza, com o qual ela constrói todas as coisas materiais do universo, inclusive o ser humano, e toda forma de vida animal ou vegetal, por um processo que só a própria natureza compreende, e inteiramente ela transforma a energia em matéria. Esse, abre aspas, material de construção, fecha aspas, da natureza está disponível para as pessoas com a energia presente nos pensamentos. O cérebro de uma pessoa pode ser comparado a uma bateria. Ela absorve a energia do éter, que permeia todos os átomos de todas as matérias e preenche a totalidade do universo. É inegável que um grupo de baterias elétricas vai gerar mais energia do que uma única bateria. Assim como também é inegável que uma bateria sozinha vai gerar uma energia proporcional à quantidade e capacidade de células que contiver. O cérebro funciona de maneira semelhante. Isso explica porque alguns cérebros são bem mais eficientes do que outros, o que por sua vez leva a uma afirmação significativa. 2 pontos. Um grupo de cérebros coordenados, entre parênteses ou conectados, num espírito de harmonia, assim como um grupo de baterias elétricas, vai gerar mais energia do que uma única bateria. Com essa metáfora fica absolutamente claro porque o princípio da mente mestra guarda o segredo do poder exercido pelas pessoas que se cercam de outros bons cérebros. A isso se segue mais uma constatação que vai nos aproximar ainda mais da parte espiritual do princípio da mente mestra. Quando um grupo de cérebros se coordena e funciona em harmonia, o aumento de energia gerado por essa aliança passa a estar disponível para todos os cérebros daquele grupo. É fato conhecido que Henry Ford começou a carreira no mundo dos negócios pobre, ignorante e analfabeto. Também é sabido que num período incrivelmente curto de 10 anos o Sr. Ford já havia superado as 3 dificuldades citadas e que em 25 anos havia se tornado um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Adicione a isso o conhecimento de que os passos mais rápidos do Sr. Ford aconteceram depois que ele se tornou um amigo pessoal de Thomas Edison e vai começar a entender a influência que uma mente pode exercer sobre outra. Dê mais um passo e descubra que as realizações mais extraordinárias do Sr. Ford vieram depois que ele conheceu Harvey Firestone, John Burroughs e Luther Burbank, todos eles homens de grande capacidade mental. E você terá mais uma prova do poder que pode ser produzido a partir de uma aliança amigável de mentes. Não há dúvida alguma que Henry Ford seja uma das pessoas mais bem informadas no mundo industrial e dos negócios. Ninguém discute a riqueza dele. Analise agora os amigos mais íntimos do Sr. Ford, alguns dos quais foram aqui citados, e você será capaz de compreender a seguinte afirmação, abre aspas. As pessoas assumem a natureza, os hábitos e a maneira de pensar daquelas com quem se associam, num espírito de simpatia e harmonia, fecha aspas. Henry Ford deixou para trás a pobreza, o analfabetismo e a ignorância, alinhando-se a grandes mentes cujas vibrações de pensamento ele absorveu. Por meio das associações com Edison, Burbank, Burroughs e Firestone, o Sr. Ford adicionou à sua própria capacidade o suprassumo da inteligência, da experiência, dos conhecimentos e da força espiritual desses homens. Além disso, ele se apropriou do princípio da mente mestra e o utilizou por meio do procedimento narrado neste livro. E agora esse princípio está à sua disposição. Já falamos aqui de Mahatma Gandhi. Talvez a maioria das pessoas que tenham ouvido falar de Gandhi o vejam apenas como um velhinho excêntrico, que anda por aí sem roupas formais, criando problemas para o governo britânico. Na verdade, Gandhi não tem nada de excêntrico. Ele é um dos seres humanos mais poderosos do mundo, abre parênteses, estimando-se pelo número de seguidores que acreditam na liderança dele, fecha parênteses. Além do mais, ele talvez seja o ser humano mais poderoso que já existiu. O poder dele pode ser passivo, mas é real. Analisemos o método pelo qual ele adquiriu esse esplêndido poder.
Podemos explicar em poucas palavras. Ele obteve o poder, induzindo 200 milhões de pessoas a coordenar corpo e mente num espírito de harmonia na busca de um objetivo definido. Resumindo, Gandhi operou um milagre, porque é realmente um milagre quando 200 milhões de pessoas podem ser induzidas, e não forçadas, a cooperar num espírito de harmonia por um período indeterminado de tempo. Se ainda estiver em dúvida de que se trata de um milagre, tente convencer 2 pessoas quaisquer a cooperar num espírito de harmonia por qualquer período de tempo. Qualquer pessoa que já tenha administrado um negócio sabe o quanto é difícil fazer com que os funcionários trabalhem juntos num espírito que minimamente pareça ser de harmonia. A lista das principais fontes de onde se pode extrair o poder começa, como já vimos, pela inteligência infinita, quando 2 ou mais pessoas coordenam esforços dentro de um espírito harmônico e trabalham em direção a um objetivo definido. Elas se colocam por meio dessa aliança em tal posição que conseguem absorver o poder diretamente desse grande estoque universal que é a inteligência infinita. Essa é a maior de todas as fontes de poder. É a fonte a qual o gênio recorre. É a fonte a qual todo grande líder recorre, esteja ele consciente disso ou não. As outras 2 grandes fontes da qual se extrai o conhecimento e que são necessárias para a acumulação de poder não são mais confiáveis que nossos 5 sentidos. E eles nem sempre são confiáveis. Já a inteligência infinita nunca erra. Nos próximos capítulos iremos descrever melhor os métodos pelos quais a inteligência infinita pode ser adicionada com mais facilidade. Esse livro não é um curso de religião. Nenhum princípio fundamental descrito aqui deve ser utilizado para interferir direto ou indiretamente nos hábitos religiosos das outras pessoas. Este livro se restringe exclusivamente a ensinar uma forma para o leitor transformar o objetivo definido desejado em dinheiro ou algum equivalente monetário. Leia, pense e medite à medida que for lendo. Logo, logo, todo esse assunto terá sido apresentado a você e poderá ser visto como um todo. No momento, você só está acompanhando os detalhes dos capítulos individuais. O dinheiro é tão tímido e evasivo como as, entre aspas, donzelas de antigamente. Ele precisa ser seduzido e ganha por métodos que acabam não sendo muito diferentes dos utilizados por um amante determinado que corteja a eleita. E, coincidência ou não, o poder usado para, entre aspas, seduzir o dinheiro não é muito diferente do que se usa para cortejar uma donzela. Esse poder, quando bem utilizado na busca pelo dinheiro, precisa ser misturado com a fé, precisa ser misturado ao desejo, precisa ser misturado com a perseverança e precisa ser posto em prática por meio de um plano. Tem que virar uma ação. Quando o dinheiro chega, abre aspas, numa enxurrada, fecha aspas, ele flui para quem o acumula com a mesma facilidade com que a água corre montanha abaixo. Existe um grande fluxo invisível de poder que pode ser comparado a um rio, exceto pelo fato de que um lado corre numa direção, dragando todos os que entram daquele lado na direção da riqueza, e o outro corre na direção oposta, carregando todos os infelizes que nele entram, abre parênteses, e que não conseguem se livrar dele, fecha parênteses, numa espiral negativa de pobreza e miséria. Toda pessoa que acumulou uma grande fortuna conhece muito bem esse fluxo de vida. Ele se baseia no que a pessoa pensa. As emoções positivas do pensamento formam aquele lado do rio que leva à fortuna. As emoções negativas formam o lado que leva à pobreza. Isso é de importância capital para quem estiver lendo este livro com o objetivo de acumular fortuna. Se estiver daquele lado do rio que leva à pobreza, o livro pode servir como um remo, com o qual você pode se esforçar para chegar à outra margem. Mas só vai servir se você efetivamente utilizá-lo na prática. Só ler e fazer algumas elucubrações não vai lhe levar a lugar algum. Algumas pessoas se alternam entre os lados positivo e negativo do rio, ficando às vezes no lado positivo e outras vezes no negativo. O crash de 1929 carregou milhões de pessoas do lado positivo para o negativo. Esses milhões de pessoas hoje estão lutando, algumas delas desesperadas e mortas de medo, para voltar outra vez para o lado positivo. Este livro foi escrito principalmente para esses milhões. A pobreza e a riqueza muitas vezes trocam de lugar. O crash ensinou essa verdade ao mundo, apesar de saber que o mundo não vai guardá-la na memória por muito tempo. A pobreza pode, e muitas vezes isso acontece, tomar o lugar da riqueza. Quando a riqueza toma o lugar da pobreza,
Isso geralmente acontece devido a planos bem concebidos e executados. Já a pobreza não tem que planejar nada, não precisa da ajuda de ninguém, porque ela toma espaço e é impiedosa. Já a riqueza é tímida, precisa ser, abre aspas, atraída, fecha aspas. Quadro no final do capítulo: qualquer um tem o direito de querer ser rico. Aliás, a maioria das pessoas quer, mas muito poucos sabem que um plano bem definido, somado a um desejo ardente de riqueza, é o único caminho confiável que se tem para acumular dinheiro. Se você tem gostado da leitura desse livro, deixa um like, compartilha com alguém. Não esquece que os capítulos estão sendo gravados gradativamente, de forma individual, para que você tenha facilidade de ouvi-lo e não perca aí a sequência do livro. Então, curte, compartilha, divide com alguém esse conhecimento, monta sua mente mestra e desejo a você muita riqueza e muita fortuna. Um abraço.